Olá, bom dia, paz do Senhor, graça e paz, né? Um dia bem especial para cada um de vocês, esse feriadão, né? Muito gostoso. Gente, mas eu estou aqui para falar para você o que eu mais gosto de fazer, que é falar do amor de Deus, tá? Pegar um pouquinho aqui da palavra do Senhor. E aí eu vou falar para você o seguinte, eu fui ontem pro culto, daí cada vez que a gente vai pro culto, que a gente ouve uma palavra, a gente volta mais fortalecida, né? A gente aprende muita coisa. E a palavra ontem no culto foi Isaías, né? Está escrito lá no livro de Isaías, no capítulo 38, que fala sobre a doença de Ezequias. Muito importante isso, gente. Eu vou resumir, né? Quando você abrir a sua Bíblia e você procurar Isaías 38, você vai ver, começando do versículo 1, a história de Ezequias. Ezequias, um homem de Deus, que andava na presença do Senhor, né? Mas como todo mundo, né, que às vezes começa a andar na presença do Senhor e começa a se afastar, né, a deixar que as coisas vão acontecendo, né? As coisas do mundo vão entrando assim devagarinho, disfarçadamente, né? E quando a gente pensa que não, já entrou. Então, só que Ezequias, ele estava na presença do Senhor. Quando ele estava na presença do Senhor, era um homem muito fiel a Deus e orava. Eu costumo dizer que a pessoa tem que orar todos os dias, muitas vezes, sabe por quê? A oração é a chave da vitória. E é como se você estivesse depositando, né? Por exemplo, você está depositando dinheiro na caixa, né? Para aumentar, né, a sua renda. Então, a oração é mais ou menos assim. A gente vai orando, 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 e ela vai estar guardada numa caixinha. Acredita, entendeu? Vai só aumentando. Então, Ezequias começou a deixar as coisas ficar mais relaxadas, né? Ficaram tudo relaxado. E chegou um dia que Deus, né, chamou o profeta Isaías e mandou um recado para Ezequias, mandando dizer para ele o seguinte: diga para o meu servo Ezequias, para ele endireitar a sua casa, pôr tudo em ordem, porque ele vai morrer. Nossa, que recado forte, gente. É um recado, sabe? Quando a pessoa escuta um recado desse, dá um desespero, né? Naquele momento que Ezequias recebeu esse recado de Deus, Ezequias virou para a parede, que ele estava deitado, virou para a parede e começou a chorar, a clamar ao Senhor, né? E Isaías deu esse recado e saiu. E Ezequias ficou chorando e clamando ao Senhor e falou para o Senhor na hora que ele estava clamando, né? Senhor, lembra quando eu estava na tua presença. Senhor, lembra quando eu estava orando. Lembra quando eu estava te buscando. Ele estava clamando porque ele ficou com medo de morrer, né? Então, nesse momento, acredito eu que ele pediu perdão ao Senhor, né? Nossa, pediu perdão ao Senhor por alguma coisa que estava relaxado, que ele não estava mais tão firme como estava antes, né? Para Deus mandar um recado desse. Então ele começou a pedir perdão e começou a clamar muito ao Senhor, porque ele ficou com medo de morrer. Então Deus se lembrou, tá vendo, gente? Deus se lembra, tá? Deus se lembrou do que Ezequias fazia. Deus se lembrou das orações, das obras que Ezequias fazia. Então Deus rapidamente falou outra vez, antes que Isaías saísse, né, fosse embora, Deus falou outra vez para Isaías, Isaías, vai lá em Ezequias outra vez e fala para ele, eu perdoo ele de todos os pecados, né, do que ele já cometeu, né? Eu imagino que seja mais ou menos assim. E também fala para ele, Ezequias, que além da cura, eu estou dando a cura para ele, além da cura, eu estou acrescentando na vida de Ezequias 15 anos de vida, olha só. Tá vendo como é que é Deus? Deus é misericordioso, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Pois tá vendo? Então, eu trago para nossa vida hoje, se a gente já andou com Cristo, a gente já andou na presença do Senhor. Só que a gente, por alguma coisa, algum descuido, né, alguma coisa que aconteceu,
a gente se afastou dos caminhos do Senhor, se você clamar, se você se arrepender, clamar e voltar para o Senhor, falar para Ele, Senhor, eu estou arrependida, perdoa os meus pecados. Né? Lembra que eu andava na tua presença, lembra o quanto eu orava para o Senhor nas madrugadas, quando eu acordava de madrugada e ficava só nós dois conversando com o Senhor, naquela amizade, naquela intimidade. Eu tenho certeza que Deus vai te ouvir. Eu tenho certeza que Deus vai me ouvir. Né? Deus vai curar, Deus vai libertar, sarar. Porque Ele é fiel e é Deus misericordioso. E Ele tem amor por nós, um amor incondicional. Então o que eu aprendo com essa história de Ezequias é isso. Deus se lembrou de Ezequias, Deus perdoou Ezequias e acrescentou mais 15 anos de vida na vida de Ezequias. Só que Ezequias, ele teve o quê? Que se humilhar. Ezequias teve que clamar ao Senhor, pedir perdão. Ezequias teve que colocar a casa dele em ordem agora, né? Para não acontecer mais as coisas, né? Que Deus não mandasse mais um recado daquele, que ele ia morrer. Então o que eu trago para a nossa vida hoje é que nós temos que colocar a nossa vida em ordem. Nós temos que colocar tudo que está fora do lugar em ordem. Porque hoje, gente, eu posso estar fazendo esse vídeo aqui para você, amanhã eu posso não estar mais fazendo esse vídeo, às vezes Deus já me colheu. Daqui a 5 minutos, quem sabe, Deus pode me levar. E aí, como é que vai ser? Se eu não estiver na presença do Senhor, se eu não estiver fazendo a vontade do Senhor, eu não vou para o céu, eu vou direto para o Hades, para o inferno, e eu não quero ir para o inferno. Então, se você não quer ir para o inferno, se você quer ir para o céu, se você quer morar naquela cidade de ouro, sem sentir dor, com um corpo glorioso, sabe? Sem tristeza nem nada, na presença do Senhor, só dizendo santo, 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 santo é o Senhor Deus. Então, a gente tem que vamos colocar a partir de hoje a nossa vida em ordem, a nossa casa em ordem, a nossa família. Temos que começar por nós mesmos. A gente tem que começar por nós mesmos. Nos colocar em ordem, nos colocar na presença de Deus. É isso. A gente tem que se colocar na presença de Deus, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Né? A gente sabe do dia, nem do dia de hoje a gente não sabe, a gente sabe do momento que a gente está vivendo. Mas daqui a pouco a gente não sabe mais o que pode acontecer daqui a pouco. Tá? Então vamos fazer que nem Ezequias, vamos clamar, pedir perdão ao Senhor e colocar a nossa casa em ordem. Que é para que não venha acontecer, né, o pior na nossa vida, nem na nossa família. Tá bom? Bom, gente, eu estava lembrando dessa palavra ontem que eu achei muito importante. Tá? Então, se você quiser continuar lendo, o livro de Isaías é muito bom. Você procura lá, o livro de Isaías, capítulo 38, do versículo 1 em diante, que fala sobre a doença de Ezequias. Muito bom. Mas aí eu quis falar para você, tá? Abrir os teus olhos, assim como os meus também estão abertos. E eu quero compartilhar com você. Tá? Tudo de bom eu quero compartilhar com você, tá? Porque eu quero ir para o céu e quero te encontrar lá no céu, quando Deus nos escolher. Tá bom? A paz do Senhor. Um ótimo dia para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.